Dudu, do PT. Vereador Dudu, obrigado pela presença do senhor. É um prazer recebê-lo aqui. Eu queria começar, já que nós mostramos aí o caso da vereadora Tatiana Medeiros, a vereadora, sua colega de Câmara Municipal, e nós tivemos aquela possibilidade de retorno, quando ela conseguiu a liberdade condicional. Mas retorna, não retorna, terminou não retornando. A Câmara também foi consultada várias vezes, o presidente Enzo Samuel se portou de forma muito diplomática, sempre consultando a assessoria jurídica da Câmara, o TRE, o Tribunal de Justiça. Mas o senhor, em particular, como é que o senhor acompanha esse início de audiência de instrução? Enfim, e a repercussão que isso pode ocasionar e tem ocasionado para a Câmara? Pois a gente tem acompanhado lá na Câmara o par e passo dessa investigação eleitoral, e a gente espera que, ao final, os fatos todos sejam esclarecidos e que a Justiça, ao final, dê sua posição. Muitas vezes a Câmara foi pressionada, tem que tirar ela da Câmara, tem que perder o mandato. Não é papel da Câmara. A vereadora Tatiana ela foi eleita pelo voto popular, foi diplomada, e quem diplomou foi a Justiça Eleitoral, e não cabe à Câmara antecipar fatos, até porque eu, particularmente, defendo e defenderei sempre a democracia do Brasil, e nessa democracia do Brasil nós temos uma coisa chamada o exercício e o poder de se defender perante a justiça. Até trânsito julgado, todo mundo é inocente. Então, não seria a Câmara que iria antecipar fatos. Quem está fazendo essa investigação e esse julgamento é a Justiça Eleitoral, e já se desembocou também para a Justiça Comum, mas não cabe à Câmara nesse momento. Então, eu espero que, ao final, a gente possa ter um desfecho, e aí, se tiver culpados, que paguem na forma da lei, e se tiver inocentes, que sejam inocentados também na forma da lei. Eu sempre defendo que a pessoa, até que seja provado ao contrário, ela é inocente. Vereador, vamos falar aqui de um outro assunto. A gente volta já a falar de política, falar de um outro assunto que repercutiu muito. Foi a conclusão da CPI das finanças, CPI do rombo. O senhor era presidente da CPI, e houve ali uma... Inclusive, eu me posicionei questionando o resultado no sentido de despesa corrente líquida, e o prefeito Silvio Mendes também se pronunciou dizendo, olha, e trocando em miúdos, não é bem assim, houve, é uma questão de nomenclatura, mas o desvio houve, quer dizer, analisando da seguinte forma, o empréstimo foi feito por vias normais? Foi. Os empréstimos foram feitos por vias normais. Mas claramente houve ou imperícia, incompetência, ou foi feito de propósito, com aquela taxa, enfim, que agora foi renegociado o empréstimo com juros menores, com prazo de carência. Então, nós temos aí, pelos números mostrados pelo prefeito Silvio Mendes, nós temos aí um misto de incompetência, de falta de compromisso com a coisa pública e, em alguns casos, até indícios de realmente roubo mesmo. Você acha que a comunicação não foi bem feita? Quer dizer, faltou ali faltou se comunicar de uma forma diferente para fazer as pessoas entenderem o resultado? O prefeito Silvio Mendes, lá atrás, disse que Teresina tinha um rombo de 3 bi. A Câmara se movimentou, criou a CPI, eu presidi a CPI, e com muito zelo nós investigamos todo o número que o prefeito tinha anunciado. O prefeito anunciou dos 3 bi, 1 bilhão e 800 milhões era em relação à dívida de longo prazo, os empréstimos. 1 bilhão e 120 milhões, dívida de curto prazo, consignados, restos a pagar, despesa de exercício anterior, enfim, essas dívidas correntes. E também citou uma dívida de 110 milhões na saúde, fazendo 3 bi. Foi que nós apanhamos, primeiro, dos 3 bi, os empréstimos todos, nós analisamos todos os contratos. Tem empréstimo do tempo do Firmino. Todos foram legais, estão sendo pagos legalmente. Então, como é que você vai dizer que isso é um rombo? Mas os empréstimos feitos têm que ser pagos. Tem que ser pago, é uma despesa feita. Mas ali a questão de ter mostrado depois, vereador, que os empréstimos foram feitos em condições totalmente adversas para o município. Não, mas calma aí, eu vou chegar lá.
Então, o que é que nós demonstramos contabilmente, financeiramente? O prefeito Silvio Mendes, antes de ser publicado o relatório, ele se antecipou, na minha opinião, equivocadamente, falando do relatório que ele nem tinha visto. E ele até colocou, ele até me mandou a mensagem, eu tenho a mensagem dele. Olha, vou pedir para o TCE reconsiderar a reprovação das contas do Pessoa. Não tem nada a ver com o que ele disse que era rombo, e não foi ele que pediu para fazer tomada de conta especial. Nenhuma, não foi o prefeito Silvio. Vou pedir para a Justiça reconsiderar, inclusive, as prisões e as questões que foram feitas com ex-servidores da gestão do prefeito Pessoa. Existe a investigação de ex-gestores da gestão do Pessoa, que está em curso essa investigação, gente foi presa, existe ali busca e apreensão, nada pedido pelo prefeito Silvio, é como se ele tivesse pedido. Aí eu pedi para o TCE, não pediu. Aí eu pedi para a Polícia Civil investigar, não pediu. Aliás, o prefeito Silvio, 11 meses, não pediu, foi nenhuma tomada de conta especial. Ele mandou mais de 3 mil processos para o TCE. Mandou só para consulta, como mandou lá para a Câmara. Porque estão cobrando para verificar se são legais, se não são. Não, quem tem que trabalhar é quem foi eleito, não é o TCE, não. O TCE, o presidente, inclusive, me falou. Veio para cá, nós não podemos analisar 3 mil processos. Ele é que tem que apontar onde é que há indício. Aí eu vou chegar lá na frente do relatório da CPI, dizer que nós trabalhamos e apontamos. Então o prefeito fez isso. Ele mandou para o TCE devolveu. Não, meu amigo, aqui ninguém vai analisar 3 mil processos aleatoriamente, não. Esses processos foram analisados pela CPI? Todos nós já analisamos, foi a conta toda, não os processos. É impossível, Douglas, a CPI, que tem um prazo de validade, o Tribunal de Contas do Estado, ser gestor. Você assumiu a prefeitura, vamos ver aqui, tem 400 milhões que é de restos a pagar. O prefeito está pagando. Ou seja, ele está dizendo que está ok. Ele não questionou nenhum débito lá na Secretaria de Educação, pediu para o TCE investigar uma licitação. Nenhum. Não pediu para investigar e fazer uma tomada de conta especial na saúde. Ele não pediu. Então, ele, na minha opinião, se ele não pediu, volto a dizer, Douglas, eu dei até uma explicação para o povo entender. Se um ladrão roubar um botijão de gás na minha casa, a primeira coisa que eu tenho que fazer é registrar um BO, não é não? Do BO, a polícia vai investigar. Encontrou o ladrão, prende. Vai para a justiça, condena. E, se Deus quiser, devolve o botijão de gás de quem ele roubou. Não é assim? Do mesmo jeito é coisa pública. Como é que eu digo que tem erro? Tem um rombo, e eu não aponto qual. Aí vai dizer que é um empréstimo. Está tudo ok os empréstimos. Vai dizer que é resto a pagar. Ele botou lá, despesa de exercício anterior, 124 milhões. É porque o número é grande, eu não quero aqui dizer sem estar com o número exato. Mas ele já pagou quase o dobro. Ele disse lá que terceirizados, 26 milhões, fazia parte do rombo. Como é que ele paga as mesmas empresas todo mês, hoje? Ele não pagou, foi em novembro, outubro e dezembro do passado. Mas as mesmas empresas ele está pagando hoje. As mesmas. Então, como é que é rombo? Se ele está homologando que está ok e não questionou nenhuma delas. Os empréstimos, nós aprovamos, foi agora um. Não é um empréstimo para pagar outro, não. É um novo empréstimo que ele vai usar, se quiser, para quitar um outro. Mas nós aprovamos um empréstimo. E diga-se passagem, o poder de endividamento, por que é que o juro é alto da gestão passada? Porque o endividamento de Teresina ele é alto e o risco é alto. Então, os bancos emprestam com juro mais alto quem tem poder de endividamento menor. Ele não tem, aí aumentou a capacidade de endividamento, vai tirar um outro empréstimo com um juro 2% mais barato, mas se esperasse melhorar o poder de endividamento, poderia fazer igual o Rafael. Foi o que o Rafael fez. Como o Estado está muito bem equilibrado, ele tirou um empréstimo, quem é o avalista? Tesouro Nacional, juro mais baixo. Então, quando o Tesouro avaliza um ente público, esse juro de mercado cai. Por quê? Porque tem um tesouro que está avalizando. Então, todos esses outros empréstimos que estão sendo pagos rigorosamente em dia, até porque é descontado. Então, não tem nenhuma tomada de conta especial pedida pela atual gestão relevante. Tem 6 tomadas de conta especial lá pedida, 4 na Sencasp e 2 na SEMEC, que fala, Sendec,
que é de convêniozinho pequeno, convênio que faz a documentação, mas dizer assim, encontramos um rombo com indício de roubo, queremos tomada de conta especiais, tais. Nenhuma. Foi o que nós da CPI fizemos, investigamos tudo, contrato ok e tal. Agora, nos últimos 2 empréstimos, de 550 milhões e o de 110 milhões, encontramos indícios, sim, fortes, de que precisa ter um aprofundamento. Vou citar aqui um exemplo. Mais de 90 milhões de reais foram adquiridos com dinheiro do empréstimo de juros por terrenos. Terreno do Hospital da Mulher, terreno para cemitérios, terreno para bacia, para a galeria que vai estar sendo feita na Zona Sul, terreno em ocupações, sem o menor critério, foram pagos sem critério de avaliação objetivo. Pra você ter uma ideia, Douglas, como é que, por exemplo, hoje, quando a gente vai vender um carro, o que é que todo mundo faz? Se baseia logo pela tabela FIP, que é uma base. Então, Teresina, pelo menos, quando fosse adquirir uma terra, mesmo estando defasado, teria que se observar o valor que está lá do IPTU. O Hospital da Mulher foi comprado por 16 milhões e meio. Ela está lá no valor... O terreno. Está lá por 2 milhões. O hospital, a Lagoa, na Maranhão, foi comprada por quase 13 milhões. Está lá no IPTU 7 milhões. Ou seja, aqui na Maranhão, a Lagoa, que lá um terreno é alagadíssimo, vale mais no IPTU do que o lá da Miguel Rosa. Só que o da Maranhão, aqui, por exemplo, paga o IPTU referente a 1%, como se fosse edificado. E 1% é para terreno edificado, não edificado é até 2,6%. Ou seja, pode estar pagando IPTU, inclusive, mais barato. Qual era o justo de se fazer? O IPTU está quem? Tem que descontar, inclusive, IPTU. Terreno lá de uma ocupação na Zona Sudeste. O dono não está pedindo, não tem mandato na justiça pedindo reintegração. Simplesmente a prefeitura foi lá, fez uma avaliação pífia, que não é num padrão, por exemplo, da Caixa Econômica Federal, que utiliza mais de 50 itens para chegar a um valor, e quando passa de 1 milhão, vai para uma segunda Câmara, quando passa de 2 milhões, vai para a terceira Câmara, e aí é que eles encontram um valor médio. E eu cito um exemplo. Então, esses terrenos aí, nós apontamos na CPI, eu mandei, e está sendo mandado, inclusive, para o prefeito Silvio, e para o Ministério Público Estadual, Federal, Tribunal de Contas, para que a gente investigue se cabe uma reavaliação, encabendo uma reavaliação, reavaliou que foi comprado caro. E já foi pago, vereador? Pago, todos pagos. Quitado. À vista com dinheiro de empréstimo. Aí complica. É isso que eu estava dizendo. É a mesma coisa que o trabalhador que está nos assistindo, vem aqui, que ganha um salário mínimo, R$1.500, vai lá no banco, tira 2.000 e bota ele debaixo do travesseiro. E não faz nada com esse dinheiro. O que é que vai acontecer? O dinheiro que ele está na casa dele desvalorizou e ele está pagando um juro alto. Ou seja, ele tem 2 dívidas na vida dele. A mesma coisa, comprei terreno para cemitério, só enterrei o dinheiro. As avaliações, Douglas, as mais, na minha opinião, frágeis. Mas no caso das avaliações, vereador, se eu tomar uma aguinha aí para poder a gente continuar. Mas no caso das avaliações, quem fez essas avaliações? Para você ter noção de todas as avaliações, só do Hospital da Mulher, tem 2 avaliações privadas. Privadas? Privadas. Ninguém público. E normalmente isso é feito por quem? Teria que ser feito por quem? Vou dar aqui um exemplo. O Marco Antônio Aires, que é atual secretário de Planejamento, chegou na mesa dele, já estava para autorizar, pagar uma segunda parcela de quase 4 milhões, foi paga uma com o dinheiro do empréstimo, sim, desse terreno lá na Zona Sudeste, aonde inclusive tinha um questionamento do Ministério Público Estadual. Por si só já não era para continuar a transação. O Marco Antônio suspendeu. Só, não vamos pagar, até porque aqui nós precisamos de reavaliar esse negócio. E tinha lá um terreno para ser adquirido por uma empresa privada do município por R$360 mil. Essa mesma empresa vendeu para o município um terreno inferior até de localização por R$2.800.000. E estava comprando um por 300 mil. Foi feita uma reavaliação na Caixa Econômica Federal. E esse terreno saltou para, no mínimo, 964 mil. O de 300. O de 300. Ou seja, o município ia perder 600 mil numa avaliação só. Agora, você imagine
o indício de você ter comprado uma terra superfaturada com dinheiro de empréstimo. Por isso que agora o prefeito Silvio Mendes vai ter a condição de, no relatório, mandar reavaliar. Reavaliar, inclusive, os grandes terrenos de Teresina que especulam imobiliariamente a nossa cidade, se estão pagando o IPTU correto. Porque esse bem aqui da Lagoa, da Maranhão, está pagando 1% de IPTU como se fosse edificado. Ele é um terreno baldio, como diz a história. Então, sobe aí, já dá uma evasão de divisa. Isso tudo nós apontamos, dizendo o local, o valor que está no IPTU, o percentual que está sendo pago e aonde é que a gente imagina que pode ter tido superavaliação para a aquisição desses terrenos. Outra, Douglas, um colégio bem aqui na Zona Norte, na Duque de Caxias, 15 de outubro, belíssima escola. Ele começou a licitação com 24 milhões. Foi quitada essa licitação, essa obra lá, por 47 milhões. Aditivo, Aditivo, 7. De 24 saltou para 40. 47 milhões de reais. Quase 100%. Pago parte dele com dinheiro do empréstimo e também dinheiro do FNDE. Esse bem aí nós estamos pedindo para o Ministério Público Federal, inclusive, para o Tribunal de Contas e para o próprio prefeito. É assim que a gente faz quando se detecta que tem um indício de irregularidade. Eu estou dizendo que está concluso que teve roubo, mas eu estou apontando caminhos que precisam ser cruzados para que a gente possa, ao final, se for constatado, esse terreno foi adquirido ilegalmente por valor exorbitante, pedir a devolução para os cofres do município, que o povo está pagando juros e juros altos com esses empréstimos que foram para pagar esses terrenos. Então, nós apontamos o Hospital da Mulher, que tem lá, isso o próprio Tribunal de Contas já, inclusive, é objeto de investigação. Lá existe um pagamento da obra como se ela tivesse feita 33%, não foi feita 7%. E para piorar, Douglas e o povo de Teresina, se a gente for lá hoje, os que tinha sido feito lá, menos de 7%, que já pagaram 33%, arrastaram, foi tudo, roubaram, foi tudo. Lá só existe os ferros enterrados, o resto tiraram. Ou seja, dinheiro jogado no ralo do desperdício, que precisa ser apurado. Outra apuração que nós pedimos, de um empréstimo de 110 milhões, uma única empresa operou 44 milhões, ou seja, quase a metade para uma única empresa. Essa mesma empresa operou no BB500, mais 53 milhões. Uma empresa operou 100 milhões de reais de obra de infraestrutura. Qual é o esquisito? É preciso ter uma estrutura. Qual é o esquisito disso? É muita concentração de dinheiro para uma única empresa. Mesmo uma grande construtora. Mesmo uma grande construtora, 100 milhões em 2 empréstimos. Então, nós, inclusive, estamos pedindo para que o próprio Tribunal de Contas do Estado possa apurar em loco, porque o Tribunal de Contas do Estado hoje, eles têm equipamento para dizer, essa obra está feita no padrão que foi paga, a espessura do asfalto está correto, a largura está correta, o tamanho está correto. Então, se estiver tudo correto, parabéns. Vamos dar uma nota de louvor. Não foi feito. Não está na espessura, não está na quantidade. Então, tudo isso nós apontamos na CPI. E mandamos, inclusive, para a prefeitura. Ela pode, também investigar. Então, são esses pontos que foram levantados, concretos, técnicos, sem demagogia, com muito zelo. Eu fiquei triste, porque eu disse para o prefeito, quem trabalhou nesse trabalho todo, a Câmara Municipal e os técnicos da Câmara, da Câmara, os técnicos, os servidores efetivos, gente muito competente, trabalhou com muito zelo e transparência. Nós não fizemos nada escondida. As oitivas foram abertas, os chamamentos foram abertos, as informações que nós pedimos foi oficial, então todo mundo pôde acompanhar. Então nós trabalhamos para ajudar a Teresina. E tenho convicção que vamos dar uma boa ajuda administrativamente para a prefeitura, porque ela não tinha, até o momento, feito nenhum pedido de conta especial, de nenhuma obra, de nada existente da gestão anterior. Vamos falar de política, o tempo está avançado, vamos falar de política. Rapaz, tem uma reunião aí do MDB, teve hoje a reunião aí, nós vamos trazer a reportagem, que discutiu esse impasse aí que existe do PT, entre aspas, assediando alguns deputados do MDB para que concorram pela federação. Tem aí o caso do doutor Hélio, deputado estadual doutor Hélio, que já oficializou,
disse que recebeu o convite da presidente Tereza Brito, do PV, e provavelmente vai aceitar, essa questão com a Gracinha, deputada estadual Gracinha Monsanta. Enfim, isso pode dar um problema, vereador? Pode gerar um certo mal-estar na base, a ponto do governador ter que intervir, ter que funcionar como bombeiro? Olha, é normal esses movimentos até 30 de março do próximo ano, onde há a janela dos estaduais para eles mudarem de partido, sempre há esses curtos-circuitos. Agora, em 24, nós tivemos, quando o PT abriu para discutir com outros nomes, com Venâncio, Gustavo, e outros mais que vieram somar conosco, Inácio, também deu curto-circuito. É natural e é normal da política as movimentações acontecerem. Isso mostra que o nosso time é um time que atrai muito. O time do presidente Lula, o time do governador Rafael, é um time que todo mundo aposta na reeleição do Lula, na reeleição do Rafael, porque tem feito muito pelo Piauí e pelo Brasil. Então, todo mundo quer vir para essa cortina aqui, para esse cobertor. Óbvio que o MDB, que tem o nosso candidato a senador Marcelo, que o PSD, que tem o nosso pré-candidato também, Júlio César, vai ter aí ventos que vão para lá e para cá. Mas eu acredito que, ao final, com maestria, como está se demonstrando, mesmo um jovem, um dos melhores governadores do Brasil, e com a avaliação batendo aos 80 e tantos por cento, que é o Rafael, vai acomodar a todos e a todas, e nós teremos um grande time. Agora, eu sou da direção nacional do PT, inclusive vai ter uma reunião da direção nacional em Brasília, agora dia 6 que estarei lá. E sou da direção estadual, sou vice-presidente do PT aqui no Piauí. Nós temos uma estratégia do PT. Queremos eleger pelo menos 15 deputados estaduais, eleger pelo menos 5 deputados federais e chegar lá com a reeleição. Você está falando federação, né? PT. Não, PT. O PT, Só. o partido. Partido. O PV compõe conosco e o PCdoB. Terão as suas vagas na proporcionalidade da força que eles têm. Eu não sei aqui se são duas vagas para o PV e 2 vagas para o PCdoB, um homem e uma mulher, ou se são 2 vagas para estadual e uma federal, enfim. Mas eles terão lá o espaço garantido pela federação. E há, inclusive, discussão dessa federação lá em março, de ela ser repontuada, e eu até digo isso aqui, digo em qualquer lugar. Me preocupo, por exemplo, o PV tem muita resistência no Brasil de se continuar essa federação com o PV, porque houve muito curto-circuito. Aqui no Piauí mesmo, aqui em Teresina, a vereadora Tereza Brito, por exemplo, a ex-deputada Tereza Brito, ela nem apoiou o Fábio Novo. Então tem curto-circuito com o PV. Agora está sintonizada, mas teve um problema lá no começo. Teve sim. Então, e isso é nacional. É nacional. Então vai ter uma reavaliação dessa federação. Pode ser que ela nem continue. Isso é um fato. Com o PCdoB já é mais pacificado, mas com o PV há questionamento de 8 estados do Brasil que questionam a federação. Então, mas eu espero que a gente esteja, Mas aí, vereador, deputada... o senhor falou acomodar, né? Acomodar, que o partido do governador, o partido do presidente da República atrai mesmo. Agora, tem vários bons nomes aí, nomes competitivos, que somariam para o PT, para atingir essa meta que o senhor falou, e tem muita resistência, não sei por quê, quer dizer, assim, não é que o PT está de braços abertos para abraçar todo mundo, não é assim também. Mas são nomes que são aliados, votam no presidente Lula, são aliados do governador, e aí, assim, o senhor mesmo apoia um. Olha, eu, por exemplo, estou trabalhando para que o Dragalana possa vir para o PT. Foi o vereador mais votado em Teresina, teve 9.233 votos. Hoje, na reunião do MDB, o MDB já escancarou lá, por unanimidade, para ele ir para o MDB. Então, mas eu defendo... Estava dizendo que o MDB não aceitaria, o MDB foi por unanimidade aceitar. Sim. Foi o que eu soube hoje. Eu soube hoje na reunião. Houve ali um atrito lá entre o Jorgiano e a coordenação do MDB, mas já estão se entendendo. Porque lá eles têm uma federação cruzada, que esse bicho criado pelo PT. Esse bicho, Federação Cruzada, só nasceu aqui em Piauí. Porque... Não, é filho único. Filho único. Só tem um. O MDB indica os federais, o PS, ou é o contrário? Não, o MDB indica os estaduais e o PSDB indica o federal. Exatamente. Então, essa criatura nasceu aqui. Mas ela teve ali uns ruídos. Mas nós do PT queremos que a gente possa reoxigenar, assim como fizemos na Câmara. Nós trouxemos muita gente que
veio se aliar conosco e nós elegemos 7. Hoje nós temos 12 deputados. Dos 12, só 10 vão disputar as suas reeleições dos eleitos. Franzé vai ser federal e uma outra candidatura não vai disputar a sua reeleição. Mas a gente espera que a gente mantenha esse ritmo para que a gente possa reeleger 15. E só se elege com quantidade. Mas aí, por exemplo, no caso, o vereador Dragalândia está com portas abertas no MDB. E o PT dispensa um. Não, mas é isso que eu estou trabalhando dentro do PT. Ó. Tem ciumeira, porque eu até rio. Tem ciumeira, tem. Eu rio muito quando disse, mas o Dragalândia vai ter 40 mil votos. Eu digo, rapaz, aí. É somar com. Olha, eu acho que nós vamos trabalhar, e o vereador Dragalândia, que foi uma expressiva votação aqui. Mas vamos trabalhar, e trabalha muito. E ele. Exatamente. Agora, eu acredito que nós vamos ficar na faixa de uma votação mediana. Então não tem essas histórias de 40, 50 mil votos. E se tiver, beleza, bacana. Voto é a única coisa que quando abunda não prejudica. Não prejudica, não. É a única coisa que não prejudica quando abunda é voto. Aliás, voto é bicho difícil. Mas nós vamos trabalhar, estamos trabalhando para que isso venha a acontecer. Existem alguns ruídos, porque isso, mas o que faz de concreto, o Dragalândia, na minha opinião, hoje é um vereador que eu tenho a oportunidade de conviver com ele, tem se demonstrado o senhor fez o discurso, do time. O senhor fez o discurso lá, eu até comentei aqui. Eu digo, meu amigo, nem se o vereador Dudu fosse candidato, ele estava tão ali foi um Magalhães, enfim. Magalhães, sim. E outros mais. Mas aí para a gente ir para o final aqui, porque o tempo está para o senhor voltar outra vez, outras vezes, para a gente continuar tratando desses assuntos. Vamos lá. Claro, o PT, diferente de outros partidos, o diretório tem poder de decisão, os filiados têm poder de decisão, existem as correntes. Tanto é verdade que, por exemplo, o deputado estadual Fábio Novo ganhou a eleição, mas, de acordo com os votos das outras chapas, as outras chapas têm vagas proporcionais aos votos. Sim. Então, é tudo muito isso. Tem que reconhecer que é muito bem amarrado. Mas, no final, quem vai e quem não vai? Quem bate o martelo tem influência muito grande do governador? Olha, óbvio que o nosso líder maior... Porque, vereador Dudu, vamos trocar em miúdos aqui. A gente ouve algum deputado dizendo, não, o governador é mais um filiado. Gente, é mais um filiado, mas é o governador, por favor. E não adianta querer minimizar Pense em um mais filiado desse com 85%. Aí não dá. Agora é óbvio que o governador, o que é que ele tem feito? Quando ele é chamado por todos os partidos, claro. E o PT é o partido dele. Ele teve... na minha opinião, um gesto muito bonito com a atual gestão. Quando você falou de gestão, nós, por exemplo, nosso grupo, eu concorri com o Fábio Novo. Quando eu concorri com o deputado Assis Carvalho, nosso saudoso Assis Carvalho, eu tive 10% dos votos. Tive 10% da direção. Hoje eu tenho 17%. E tem 17%. E tem 17% da executiva, do estadual, das vagas. A quantidade de vagas de estadual, meu grupo tem proporcionalidade nas vagas. Ninguém passa por cima. Se meu grupo tiver 2, 3 candidatos estadual, é assegurado. Por isso que esse negócio, o Draga não vai ter que ser negociado. Porque senão, meu grupo vai lá e lança 3 nomes. E aí, vamos... Não, eu fico pensando assim, o grupo do senhor, o grupo do vereador Dudu tem 3 nomes. Tá, eu vou apresentar os 3. Não, esse eu não aceito, mas por quê? Não tem como não, do PT. Porque quando é para se filiar no PT, entendeu? Dirigente de fora e mandatário é obrigado a passar pela instância. Da instância, não. Ou seja, se eu for candidato, minha vaga é assegurada. Se tiver mais 2 no meu grupo querendo ser candidato, assegurada. Agora, meu grupo não vai deixar de ter candidato. Se não for o Draga, nós vamos discutir as 3 vagas e vamos discutir quem serão. Mas não vai assim. Por isso que eu digo que lá na frente, tudo isso vai ser ajustado. E eu não tenho dúvida de que vai ser ajustado dentro da democracia do partido. O PT não cabe intervenção. Não cabe a ciumeira ou a questão pessoal ultrapassar a do partido. Por isso que a gente sempre diz, no dia que acontecer isso, eu nem no PT fico mais. Mas, o governador Rafael, ele é óbvio que o peso dele é importante, porque ele sabe de todas as coligações o que é que está acontecendo por dentro, coisa que nós do PT não. Óbvio que nós vamos estar discutindo a nossa estratégia do partido e o governador, com certeza, é a maior força aqui, com o ministro Wellington Dias, são os 2 maiores líderes que nós temos. O ministro Wellington e o governador Rafael são as 2 pessoas mais ouvidas e, obviamente, vão interferir, sim, não interferência dentro do partido, mas a influência de discutir, de apaziguar, eu não tenho dúvida
que chegaremos a um bom termo, não só dentro do partido, como da base aliada como um todo. Vereador, obrigado pela presença. Sempre às ordens aqui no seu programa, aqui Dialogando com o Povo.